Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para mim é um grande prazer estar participando aqui do Heróis da Manutenção 2025 da Fractal. Meu nome é Danilo Romão, sou especialista em gestão da manutenção e atualmente sou o diretor da QualityCon, uma empresa de assessoria a processos industriais, principalmente no que tange aí a gestão da manutenção, mas não somente, né, assuntos que estejam correlatos à gestão da manutenção também são assessorados pela QualityCon. E quando a gente fala de assessoria, nós estamos falando tanto de consultoria, como implantação de rotinas, até mesmo capacitação profissional relacionada aí a todas as áreas da gestão industrial, sobretudo a operação industrial. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a manutenção autônoma. Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é o uso da manutenção autônoma no aumento da confiabilidade do equipamento. Então, o objetivo dessa palestra é a gente discorrer um pouco sobre o uso dessa manutenção autônoma, qual é o objetivo dela, o que é a manutenção autônoma, primeiro de tudo, né? Ela serve para substituir a manutenção tradicional, ela vem como uma evolução da manutenção ou como um retrocesso, ou ainda ela vem como algo complementar. Para que aplicar essa manutenção autônoma, né? E quais são efetivamente os ganhos que uma empresa vem a ter quando ela utiliza da manutenção autônoma dentro de seus processos, tá? Sobretudo no que fala sobre o ganho de confiabilidade. Então, para começar esse tema, né, eu sempre gosto de falar sobre o afastamento que o operador teve da máquina com o passar dos anos, né? Esse assunto é interessante a gente ver dessa forma, porque parece que a manutenção autônoma é uma coisa que surgiu junto com o TPM, né? Quem já ouviu falar sobre esse tema manutenção autônoma vai estar muito relacionado com a metodologia TPM, de manutenção produtiva total, né? Só que a manutenção autônoma, ela não é uma coisa que surgiu ali junto com o TPM, não é uma metodologia japonesa de gestão. A manutenção autônoma foi o primeiro tipo de manutenção que existiu, né? Por quê? Porque quando as primeiras máquinas começaram a surgir dentro da indústria, não tinha técnico de manutenção, não tinha setor de manutenção. Tinha o dono da empresa e tinha os operadores de máquina, né? Que é aquele trabalhador que se especializou, né, digamos assim, se especializou, parece que envolveu algum estudo, algo do tipo, mas não foi bem isso, né? Quando as máquinas surgiram na empresa, pegou-se alguns trabalhadores ali que tinham um pouco mais de força, um pouco mais de destreza e um pouco mais de facilidade de aprender as coisas e colocou essas pessoas para operar as máquinas, né? Então, aquele cara que fazia trabalhos manuais passou a operar aquelas máquinas, né? E como as máquinas, desde que foram criadas, elas quebram, né? Não é de hoje que é necessário a manutenção de uma máquina, sempre que existiu máquina, sempre as máquinas quebraram, né? Então, esse operador, ele também tinha ali o papel de fazer a manutenção da máquina, manutenção corretiva puramente, né? Não há de se dizer que ele era um especialista em manutenção, que fazia inspeções, que acompanhava o desempenho da máquina, nada disso. Ele operava a máquina e quando a máquina parava de funcionar, quebrava, aí esse cara ia lá e arrumava, trocava peça, desmontava, fuçava, tinha ali algum auxílio de quem vendeu a máquina para aquela indústria, no caso, né? Mas ele conseguia se virar e pôr a máquina para operar novamente. Então, o que é isso? É uma manutenção autônoma, realizada. Por que autônoma? Porque é feito de maneira autônoma por quem está operando aquela máquina. O próprio operador da máquina é o responsável por fazer a manutenção. Tá? Então, é isso que é manutenção autônoma. Manutenção realizada pelo próprio operador da máquina. Só que essa metodologia era precária, né? Quebrou, arruma. Isso, se a gente for falar hoje, parece até um absurdo, né? Uma empresa cheia de máquinas, operar todas essas máquinas até começar a sair fumaça, e aí só depois disso que começa aí uma intervenção de manutenção, né? Então a manutenção foi evoluindo, né? Desde o surgimento das primeiras máquinas até os dias de hoje, que a gente vive a quarta revolução industrial, a manutenção foi evoluindo para acompanhar essas máquinas, né? As máquinas foram ficando cada vez mais tecnológicas, né? Cada vez ocupando mais papéis dentro do processo produtivo. Primeiro só era para fazer movimentos ali, gerar força. Depois
movimentava também o produto com o uso das esteiras. Depois tinha os sensores que checavam a qualidade do produto. Depois as máquinas eram responsáveis por abastecer matéria-prima, levar o produto até o local onde seria produzido e também executar o processo produtivo, né? Ocuparam as áreas logísticas, as máquinas tomaram a indústria como um todo e a manutenção foi correndo atrás, né? Foi aplicando metodologias de manutenção preventiva, foi aplicando metodologias de inspeção, metodologias de se antever a falha, tentar aumentar a confiabilidade, né, que é a probabilidade de um item falhar no futuro, né? Quanto maior a confiabilidade, menor a probabilidade de um item falhar no futuro. A manutenção foi fazendo com que as máquinas ficassem cada vez mais disponíveis e quebrassem menos, né? Os setores de PCM, manutenção preditiva, inspeções, tudo isso começou a fazer parte das indústrias, isso virou uma área estratégica da operação. Só que isso tudo gerou um afastamento, né? O operador que era o responsável por operar e também por fazer a manutenção, pôr a máquina para funcionar de novo, foi fazendo cada vez mais o papel só de operar, só de operar, só de operar, e aí a boa operação, né, manter a máquina funcionando, ficou por conta da manutenção. Isso, apesar de trazer um ganho de confiabilidade, né, num certo ponto é ruim, porque o operador que não se relaciona com a máquina vai se afastando da máquina. Então ele já não sabe mais a maneira correta de operar, ele opera de qualquer jeito, né? Ele introduz falha na máquina, né? Ele é um vilão, né? Digamos assim, ele está lá operando, mas ao mesmo tempo ele é um vilão que diminui a vida útil da máquina, né? Então, a manutenção autônoma, né? Ela veio com esse sentimento de resgatar, né? A proximidade que o operador tem com o equipamento que ele está operando. Muito do que a gente vê hoje numa indústria 3.0, digamos assim, tá? Numa indústria que ainda não é totalmente automatizada, uma indústria que tem lá a sua rotina de manutenção preventiva, preditiva, uma indústria que tem um setor de PCM ativo, que tem um plano de manutenção, que tem um orçamento de manutenção. Muito do que a gente vê nessa indústria, que é 90% da indústria brasileira, tá? A indústria ainda está migrando para um cenário 4.0, muito do que a gente vê é esse cabo de guerra, é o primeiro cenário, né? De um lado do cabo de guerra, nós temos o operador da máquina, tá? O operador da máquina, ele tem como objetivo operar a máquina, né? E não quer parar a máquina por nada para fazer manutenção, né? E do outro lado, nós temos o técnico de manutenção, né? Amparado aí pelo planejamento da manutenção, ele quer executar as rotinas de manutenção para evitar que a máquina quebre, né? Ou seja, de um lado, um quer produzir o tempo todo, não parar nunca, para nada preventivo, né? E do outro lado, nós temos o técnico querendo parar a máquina justamente para aumentar a vida útil dela e possibilitar que o operador opere por mais tempo sem a máquina quebrada, tá? Reduzindo assim o custo de manutenção e também a vida útil dessa máquina. Só que esse cenário que ocorre, assim, quem é da área sabe, isso ocorre muito, né? Esse cabo de guerra entre as duas áreas, ele é péssimo, né? Porque a operação como um todo, ela é uma unidade, né? Não existe manutenção e produção. O que existe são dois setores da operação que têm o mesmo objetivo, produzir, né, a baixo custo, mas também garantindo uma vida útil prolongada para as máquinas, porque isso é patrimônio da empresa, né? E as máquinas operando produzem mais. Então, o objetivo é passar para o segundo cenário aí, de operação colaborativa, tá? Aonde as rotinas do planejamento de manutenção são executadas pelo técnico de manutenção, tá? Ele faz as rotinas e o operador entende a importância das rotinas, mas o operador também tem um papel dentro dessas rotinas, né? O papel do operador é operar bem a máquina, né? E aí depois, quando esse operador ganhar uma proximidade maior, né, o que o TPM prega dentro da manutenção autônoma é que o próprio operador possa fazer algumas pequenas intervenções de manutenção
a fim de prolongar ainda mais a vida útil da máquina e a fim de trazer uma detecção ligeira, né? O operador está lá operando aquela máquina, então o primeiro que vai perceber algum defeito, algum problema, algum sintoma que está evoluindo naquela máquina é o próprio operador, né? Então a manutenção autônoma traz o operador para perto da máquina e também coloca ele numa operação colaborativa junto com a manutenção, onde existe troca de conhecimento e de informação. Esse é o cenário que a manutenção autônoma visa alcançar. A manutenção autônoma dentro da indústria ela não é tão comum. Tá? Dentro de alguns setores da indústria, ela é até mais difundida. Mas em outros setores da indústria, ela não é, tão difundida assim. Né? O operador ele não assume papel nenhum frente à máquina. Né? Então, as boas práticas que são adotadas, sobretudo para operadores de máquinas móveis, né, de frotas, máquinas móveis pesadas, né, retroescavadeira, harvest florestal, colheitadeira, essas máquinas de grande porte, independente do segmento. Tá? O que se obtém com esses operadores de frota é extremamente benéfico e pode ser migrado para a indústria. Por quê? Porque esse cara, muitas vezes, ele está dentro de um campo afastado da manutenção. É ele, a máquina e o campo onde ele está operando. Né? Então, o operador ele precisa ser um mantenedor. Né? A manutenção autônoma, para quem opera a máquina móvel pesada, é extremamente importante. Né? E isso traz um ganho de confiabilidade imenso. Né? Porque a boa operação da máquina reduz o índice de falha. E aí, esse operador mantenedor, ele traz ganhos consideráveis, sobretudo num ambiente onde não existe a manutenção ali do lado. Tá? Então, o que se obtém para operadores de frotas pode ser muito bem migrado também para a indústria, para que se obtenha os mesmos resultados. Então, o que se espera desse técnico, desse operador mais técnico, desse operador mantenedor? Né? Primeiramente, o primeiro passo da manutenção autônoma é fazer com que esse cara opere adequadamente a máquina, né? Respeitando os procedimentos adequados de operação, para que ele não introduza uma falha naquela máquina. Né? Segundo, aprender a manter as condições básicas do ativo. Né? O que são condições básicas? Limpeza, nível de óleo, né? Lubrificação adequada, né? Pequenas intervenções que o operador pode fazer para manter as condições da máquina. Repor um nível de óleo, tá? Verificar algum ponto de vazamento, né? Manter a máquina limpa e operando, tá? Remover a sujidão gerada pelo processo produtivo. Depois que ele atinge esse segundo nível, ele pode partir para um terceiro nível, que é distinguir o que é a operação normal da anormal. Ele passa a ser uma espécie de inspetor, ele detecta problemas na máquina. Tá? Depois, ele vai aprender a relatar esses problemas da forma adequada para manutenção. Né? Posteriormente, executar rotinas periódicas através de checklists, até o momento que ele é apto para fazer alguns pequenos reparos, dos quais ele já tem conhecimento para reparar. Tá? Então, quando ele sobe essa escada e ele chega no topo, ele vira um aliado da manutenção e da boa operação do equipamento. A manutenção autônoma, né, você pode ver nesse fluxo que está mostrado aí do lado direito, né, ela pode vir como um segundo passo de maturidade da manutenção. Né? Primeiramente, a manutenção tem um plano de manutenção, né, rodando, e aí depois ele migra alguma dessas ações do plano de manutenção para que sejam feitas pelos próprios operadores da máquina. Né? Algumas inspeções básicas, alguns abastecimentos de fluido básicos, alguns pontos de lubrificação básicos, algumas detecções fáceis. Né? Ele migra para o operador. Por quê? Porque dessa forma ele aumenta a detecção. Né? Ele diminui o tempo que se tem da percepção do problema até o momento que a manutenção de fato toma uma atitude. Né? Quando ele aumenta a detecção, ele aumenta a confiabilidade. Tá? Falhas que são fáceis de detectar, né, e reparadas rapidamente, né, diminuem o MTTR. Né? Muitas vezes, defeitos percebidos rapidamente aumentam a confiabilidade da máquina. Né? Então, a manutenção autônoma não vem para substituir nada.
Tá? Esse não é o objetivo dela. A manutenção autônoma vem para tirar um pouco da sobrecarga da manutenção e diminuir o backlog dela, né? Através da boa operação e da detecção ligeira de alguns defeitos que acometem a máquina. E aí, para finalizar, então, né, como o nosso tempo é curto, a gente vai falar sobre uma rotina rápida de manutenção autônoma. Se a gente for lá no TPM, a gente vai ver mais passos, tá? A gente vai ver 8 passos que envolvem aí a manutenção autônoma para que ela seja disseminada para a empresa como um todo, né? Mas, nesse momento, a gente pode falar sobre uma rotina encurtada para empresas que não têm manutenção autônoma ainda, tá? O que seria essa rotina encurtada? 4 etapas simples para que uma empresa comece com a manutenção autônoma e comece a usufruir dos benefícios da manutenção autônoma. Primeiro de tudo, limpeza inicial, né? A manutenção não vai entregar para o operador uma máquina que está toda ferrada, tá? Com um monte de vazamento, toda suja, com um monte de defeito instalado, né? Então a limpeza inicial é uma limpeza feita pela manutenção junto com o operador, aonde vai ser, além de limpar a máquina, vai ser detectado pontos de defeito, né? As boas práticas do TPM definem que nesse momento é o momento de colocar etiquetas, né? Detectou um ponto de vazamento? Coloca uma etiqueta. Os defeitos que serão arrumados pela manutenção, etiqueta vermelha. Os defeitos que dentro da rotina de manutenção autônoma serão arrumados pelo operador, etiqueta azul, né? Então, dessa forma, o operador vai conhecendo melhor a máquina, tá? E, ao mesmo tempo, eles vão limpando e trazendo a máquina para um estado onde ela possa começar com a rotina de manutenção autônoma. Depois, eliminação de fontes de sujeira, tá? Então, a manutenção vai ajudar a operação a eliminar os focos de sujeira que fazem com que a máquina degrade com muito mais rapidez, né? Então, vai colocar proteções para evitar cavaco em pontos rotativos, né? Vai facilitar o acesso para que a operação veja com mais facilidade algumas coisas, né? Aí na foto mesmo, a gente pode ver que uma tampa transparente pode facilitar a inspeção sem que o operador precise lidar com ferramentas, tá? E aí, a partir do momento que é eliminado as fontes de sujeira, ou o máximo delas, né, junto com a operação, a manutenção vai definir os padrões de limpeza e inspeção, né? Então, olha, operação, tá vendo? Essa correia tem que estar sempre tensionada desse jeito. Então, vamos colocar aqui no nosso checklist, né? Verificar a tensão da correia. Tá vendo? Aqui não tem vazamento de óleo, né? Tá limpo. Então, verificar a limpeza do eixo. Tá vendo aqui? O nível de óleo é sempre nesse ponto. Verificar nível de óleo, né? Traça juntos o que será feito pelo operador no dia a dia, né? E aí, depois, o último passo é você dar esse checklist periódico para o operador e ele vai executar as tarefas de maneira periódica, sem que a manutenção fique intervindo toda hora, né? Se ele executar de forma correta esse checklist diário, semanal, mensal, ele vai conseguir garantir que falhas simples sejam evitadas, defeitos simples sejam percebidos rapidamente, e ele vai conseguir definir algumas rotinas para melhorar a operação dele e garantir as condições iniciais da máquina. Beleza, pessoal? Então, é isso, o assunto que a gente tinha para hoje era esse, tá? Muito obrigado aí por acompanharem junto comigo esse tema, tá? E eu espero vocês numa próxima oportunidade para a gente falar sobre um outro assunto relacionado também com a gestão da manutenção. Forte abraço a todos, até a próxima.